Israel tem 12 tribos, mas foram 13 tribos que saíram do Egito e se acamparam no deserto. Pensando nos descendentes de Jacó, ele tinha 14. E aí? Como é que fica essa história toda? As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, que é Israel. Da onde vem essa 13ª, já que eu estou falando para você que 13 tribos viveram escravas no Egito e saíram caminhando para o deserto? E por que eu estou dizendo que Jacó tinha 14 herdeiros? O texto que nós lemos hoje é um dos textos principais da Bíblia para nos fazer entender essa história que gera tanta bagunça na nossa cabeça. Mas eu não estou interessado nessa história simplesmente por numerologia ou para que você saiba curiosidades da Bíblia que poucas pessoas sabem, mas porque esse texto nos diz muito sobre o que Deus espera dos seus filhos, o que devem fazer aqueles que pertencem a Deus. Você pertence a Deus? Então Deus espera alguma coisa daqueles que pertencem a Ele. Deus espera algum trabalho, serviço. Somos acostumados a usar a palavra missão. Chamamos o envolvimento com as coisas de Deus de obra. Somos obreiros, né? Estava ouvindo agora aqui uma música do grupo Logos que diz assim: você precisa ser obreiro aprovado. Bom, por que queremos ser obreiros aprovados? Que obra é essa? O que é que Deus espera de seus filhos? Nós lemos a Bíblia e vemos vários conselhos, vários mandamentos. Talvez esse texto aqui nos mostre de onde surge essa ideia de Deus, ou seja, quando Deus começa a nos passar, qual é a sua ideia de pertencimento e como vive alguém que pertence a Ele, o que Deus espera de alguém que pertence a Ele. O texto que nós lemos hoje é Números a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, o versículo 51. Bom, em Números a partir do capítulo 2, nós estamos seguindo a sequência aqui, né, nos orientada pela Bíblia 365. Se você não conhece, ó, deixa ela pertinho de você aí. Essa Bíblia nos ajuda trazendo uma organização diária, para lermos um pouco da Bíblia por dia e, se seguirmos, leremos a Bíblia toda em um ano. Algumas pessoas que já tentaram ler a Bíblia, né, me contam sempre e da experiência que estão tendo com essa Bíblia aqui, e eu tenho ouvido relatos muito bons. Primeiro porque a linguagem dela é simples, né? Ela usa a tradução NVT, que tem palavras que nós usamos hoje em dia, diferente da Almeida, que a gente usa na igreja e que tem muitas palavras que nós não usamos mais no nosso dia a dia. E depois, porque existem alguns trechos da Bíblia que são mais difíceis de ler, né? A gente desanima um pouco, fica lendo Levíticos, fica lendo Números, né? Mesmo no Êxodo, aquelas genealogias de Gênesis, a ordem dos tabernáculos de Êxodo, algumas histórias são muito interessantes, outras não são. Assim, a princípio muito interessantes, então é difícil pegarmos o gosto. Como essa Bíblia divide, você lê um pouco do Antigo, um pouco do Novo, um pouco de Salmos, um pouco de Provérbios, então por mais que seja um texto mais denso, logo você tem um outro texto de uma compreensão mais fácil, e assim você vai lendo a Bíblia toda. Nós estamos hoje aqui no dia 4 de março, capítulo 2 do livro de Números. E aqui nós temos o acampamento das tribos de Israel. Se você for ler a Bíblia ainda, ou se você já leu e quiser voltar, eu sugiro que você faça uma coisa. Ali no versículo 3, você tem, ó, as divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, ao lado leste, e eu circulei leste, e grifei Judá. Continua lendo, a tribo de Issacar, eu grifei Issacar, a tribo de Zebulon no 7, eu grifei Zebulon, e o 9 vai dar o total dos soldados então que estavam a leste. Depois começa no 10, que do lado sul tem Ruben, Simeão e Gade. No 16 fala que os levitas, 17, os levitas estarão no meio, nem a norte, nem a sul, nem a leste, nem a oeste. No 18 começa a falar do lado oeste, que é Efraim, Manassés e Benjamim, e dá o total, né, de 108 mil soldados desse lado.
Do lado 25 fala do norte, que é Dan, Aser e Naphtali. E dá o total de 157 mil soldados desse lado. Então nós vimos aqui 3 a norte, 3 a sul, 3 a leste, 3 a oeste, 3, 6, 9, 12. Tudo certo. Mas e Levi? Levi está no meio. Será que algumas dessas tribos não é tribo? Porque temos 13 tribos. Eu me lembro que uma vez falei isso com uma pessoa e ela falou assim, não, porque os filhos de José não eram tribo. Mas então cadê a tribo de José? Como é que você faz essa conta? Essa conta você faz facilmente. Eu abri aqui na minha Bíblia Gênesis, capítulo 48, quando você tem José levando os filhos dele, Manassés e Efraim, para serem abençoados. E é para Jacó, Israel, abençoar os netos, Manassés e Efraim. Aí tem aquela famosa história que Jacó inverte a mão, né, para abençoar os filhos assim de ordem inversa, sendo o mais novo com a maior bênção. José diz que não é para ser assim, mas ele insiste. Só que olha o que Jacó fala na bênção. Jacó fala assim no 48, versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Jacó falando. Os teus 2 filhos que você teve no Egito antes de eu vir são meus. E, ponto e vírgula aqui na Bíblia Almeida. E Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Ruben e Simeão são os primeiros filhos de Jacó. Então Jacó traz por adoção, ele adota Manassés e Efraim, não são mais de José, são de Jacó. E para que não haja dúvida de que eles serão mais baixos ou não, ou filhos de segunda categoria, qualquer coisa assim, eles são meus como os meus primeiros, como Ruben e Simeão. Ruben é filho de Jacó? É o primogênito. Então Manassés é filho de Jacó. Simeão é filho de Jacó? É sim, seu segundo filho. Então Efraim é filho de Jacó. Manassés e Efraim são puxados agora para Jacó. Com isso, a casa de José tem bênção triplicada na herança, não é? Porque José pode ter filhos, e seria a tribo de José. Manassés, que agora é contado como filho de Jacó, ter filho, a tribo de Manassés, e Efraim, a tribo de Efraim. Ainda Jacó diz o seguinte, a tua descendência que gerará depois deles, versículo 6 de Gênesis 48, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Se José tivesse filhos, seria dele. Mas José não tem mais filhos, né? Tecnicamente, para a questão de herança, José morre sem filhos, pela vista da bênção divina de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó puxa os 2 filhos de José, naquele momento ele fica com 14 herdeiros, José não tem mais filhos, então José tecnicamente morre sem filhos, que aqueles 2 são de Jacó, e ficam no Egito 13 tribos crescendo, 13 tribos se multiplicando. Quando Moisés tira as tribos, o povo de Israel do Egito, tira 13 tribos, passa o Mar Vermelho, 13 tribos, as 13 tribos de Israel. Aí Deus chama o povo para conversar, e você vai ver lá em Êxodo capítulo 13, que tem a questão dos primogênitos. Os primogênitos são de Deus. Os primogênitos que não morreram no Egito, agora não devem mais viver em suas casas, não devem mais fazer o trabalho normal. Eles devem viver para Deus, ter a vida exclusiva de Deus. Afinal de contas, ele deveria ter morrido na 10ª praga. Não morreu, é de Deus. O primogênito da vaca que não morreu é de Deus. E o primogênito do homem que não morreu é de Deus. Deus diz, todo primogênito é meu. Por isso, você vai ver, por exemplo, Lucas falando que quando Jesus teve feitos 8 dias, ele foi circuncidado, entrou na aliança de pertencimento, e depois, Lucas diz assim, passados os dias da purificação deles,
Então vai dizer em Levítico que existe um tempo de purificação. Eu acho que nós falamos sobre isso, se eu não me engano, foi um dos textos que comentamos esse ano já aqui. Passados os dias da purificação, Maria vai levar duas ofertas, né? Uma por sua purificação e outra de substituição do primogênito, porque o primogênito pertence a Deus. Aqui, quando o povo se organiza em acampamento, Deus faz uma troca com esse povo. Olha a troca que Deus faz. Se você quiser acompanhar comigo, depois das contas que eu sugiro que você faça a conta aí, né? Quantas ao norte, quanto ao sul, Olha o que Deus diz lá, versículo 11 do capítulo 3. O Senhor também disse a Moisés: Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei a mim todos os filhos mais velhos de Israel, todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou quem manda. Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. Eu sou Todo-Poderoso. Então, todos os primogênitos são meus. Agora, Deus está mandando Moisés fazer uma conta, e Moisés vai fazer a conta de quantos filhos estão de cada clã dos levitas que existem ali. Contou todos os filhos. Olha só, versículo 39. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22 mil indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Os levitas tinham 22 mil. Primeira conta feita. Deus manda eles fazerem uma segunda conta. Agora contem em todas as casas de Israel quantos primogênitos deveriam ter morrido no Egito. Quantos primogênitos que devem a vida a mim. Quantos primogênitos que são meus. E eles fazem as contas. E eles vão contando, e você vai ver lá no versículo 43... O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: Tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos de Israel, e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. E você vai ver nos próximos versículos ali que tem um problema ainda, né? Tem 273 primogênitos a mais do que tem levitas. E Deus vai estipular um preço para esse povo pagar por pessoa. E você vai ver lá no versículo 50 que arrecadou 1.365 peças de prata com base no ciclo do santuário em lugar dos filhos mais velhos de Israel. E foi entregue a Arão e aos seus filhos. Porque Deus deixou um preço para ser pago por cada filho que faltava. Com isso, Deus separa a tribo de Levi e fala: Israel tem 12 tribos. A tribo de Levi não é de vocês, a tribo de Levi é minha. Quando vocês entrarem na guerra de vocês, a tribo de Levi não entra, a tribo de Levi é minha. Quando eu vou levar vocês para a terra prometida e vocês tomarem um assento da terra de vocês, a tribo de Levi não tem terra, porque a tribo de Levi é minha. A tribo de Levi não vai trabalhar na terra, a tribo de Levi é minha, a tribo de Levi trabalha para mim. A tribo de Levi trabalha para o Senhor, ela é do Senhor. O que é que Deus espera daqueles que lhe pertencem? Que vivam para Ele. E Deus começa a mostrar isso aqui com essa tribo. Afinal de contas, se você lembrar desde a conversa de Deus com Abraão, da aliança, o que está em jogo na aliança? Quando a gente faz um contrato, tem alguma coisa ali, né, que está valendo, está sendo regida por aquele contrato. Pode ser uma locação de uma casa, ou a compra de uma coisa, a venda de uma coisa, ou o casamento, que é um contrato de pertencimento. Eu pertenço à minha esposa e ela pertence a mim. O que Deus faz na sua aliança com Abraão é um contrato de pertencimento, e ele chama isso de casamento. Vimos por várias vezes que Deus chama o seu povo de prostitutos quando eles
se prostram diante de outros deuses, né? Vocês estão adulterando, os adúlteros, porque nós nos pertencemos. Deus diz desde lá para Abraão: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. E agora Deus começa com os levitas a mostrar o que é esperado de um povo que vive para ele. Um povo que vive para a glória de Deus, um povo que trabalha para cuidar da vontade de Deus. Dentro desse povo, inclusive, tem uma família mais separada ainda, que é a família dos sacerdotes, a família de Arão, que eles sim têm o trabalho interno do acesso a Deus, a fim de levar os pedidos do povo a Deus e trazer o perdão de Deus para o povo. E Deus fala no próprio livro de Êxodo que ele está dando leis para aquele povo. Se você lembrar, Êxodo 20 são os 10 mandamentos, mas no Êxodo 19, quando Deus fala assim: eu estou dando as leis para vocês viverem bem, porque eu quero fazer de vocês um povo todo meu, uma nação de sacerdotes. Olha, eu estou aqui com Êxodo 19 também aberto. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, eu tenho que ter no computador essa versão também, né? Estou lendo Almeida aqui. Guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão a minha propriedade peculiar. Vocês serão, os versículos 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus olha para aquele grupo, para os levitas, para aquela família mais próxima a ele ali, que trabalha no acesso com a arca, na manifestação da presença de Deus, e fala: eu quero que todo mundo seja para mim um reino de sacerdotes, não mais uma família de sacerdotes. Curioso que Pedro, o apóstolo Pedro, diz para nós na sua carta que isso já é verdade. Que para alguns o evangelho é susto, né? Para alguns é pedra de tropeço, mas para nós não. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois, e agora vocês já são, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha para isso e olha para Gênesis 19 de novo. Veja se ele não está dizendo que Deus já cumpriu o que seria feito se nós ouvíssemos a voz, mas não conseguimos, se nós obedecêssemos, mas não conseguimos. Agora, pela pedra angular que é Cristo, nós que cremos nele, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos isso para proclamarmos as virtudes de Deus. Deus é aquele que nos tornou sacerdotes, que nos transportou das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sempre que eu penso nisso, nessa questão de pertencimento, eu penso no que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos 12, e eu vou falar de corpos aqui, mas eu vou abrir, né? Vai que, né? Romanos 12, quando ele fala assim que nós devemos entregar, apresentar um sacrifício para Deus. E não é mais um sacrifício morto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, entregue o seu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então imagine que antes os sacerdotes iam lá e matavam um animal e entregavam um sacrifício morto para ser queimado. Agora Deus quer que você entregue o seu corpo para ele, com um sacrifício vivo. O que o animal representava é um sacrifício morto, mas o que os levitas representavam é um sacrifício vivo. Alguém que vive trabalhando para Deus, alguém que é entregue a Deus em vida. O que os sacerdotes representavam é um sacrifício vivo, alguém que deve servir a Deus com a vida. Por quê? Porque pertence a Ele. E para mostrar esse pertencimento, Deus faz isso lá na Páscoa e fala assim: vocês teriam morrido sem a minha presença. Eu dei vida para vocês, agora essa vida deve servir para a minha glória. E ele manda fazer a conta certinha dos primogênitos para saber que é para viver para ele quem deveria ter morrido. E não morreu, pela graça. Agora vive para Deus. Se você prestar atenção nessas expressões que eu estou passando aqui para você, quem deveria ter morrido,
quem não morreu por graça, quem alcançou vida. Tudo isso é falado no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele nos dá vida, e vida de verdade, vida em abundância. Jesus Cristo chama de mortos aqueles que andam, mas não têm a presença dele. Os apóstolos chamam de mortos aqueles que andam, mas não têm a presença de Jesus, porque não têm vida. Vocês estavam andando, mas vocês estavam mortos nos seus pecados. Até que Deus deu vida em vocês, né? Colocou vida em vocês. Ele vos vivificou, deu vida. Agora, essa vida é para ser vivida para Deus. O que Deus quer de seus filhos? Que vivamos para Ele. Deus quer isso. Que a minha vida sirva para a glória dEle. Se eu comer, ou se eu beber, ou se eu fizer qualquer outra coisa, que tenha a intenção de glorificar a Deus. Que a minha vida tenha a intenção de glorificar a Deus. Que a sua vida tenha a intenção de glorificar a Deus. Porque você pertence a Ele. Em algum tempo ele disse aqui, os levitas são meus. Hoje, pega o seu nome aí e ouça Deus dizendo. O Adriano é meu. O João é meu. O Paulo é meu. A Maria é minha. A Aline é minha. A Érica é minha. Todas as filhas e filhos de Deus, Deus chama pelo nome e diz, você é meu, meu. Eu não defino minha vida, porque minha vida não é minha. Minha vida é de Deus. Porque um dia ele disse, o David é meu. Então ele tem que ser separado para viver para mim. Talvez com isso você entenda um pouco do que o apóstolo Paulo diz quando ele fala, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já imaginou que bênção ter Cristo vivendo em você? E você ter a leveza do pertencimento. Ah, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a alguém forte, poderoso. Eu pertenço a alguém que cuida de mim. Eu pertenço ao meu Senhor, ao meu pastor. Ah, que você descanse no pertencimento. Eu espero que esse texto cheio de números e detalhes que a gente não gosta tanto geralmente, te ajude a desfrutar essa bênção do pertencimento a Deus. Deus abençoe você, você que é filho e filha de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.